Olha, o ChatGPT está na boca do povo, não é mesmo? Mas e se a gente pensasse nele como uma fonte de renda de verdade? É exatamente isso que vamos destrinchar aqui, usando como base o guia definitivo do usuário do ChatGPT. A ideia é entender como transformar aqueles simples comandos de texto, os prompts, em oportunidades de negócio bem reais. E essa pergunta, gente, ela é o X da questão. Porque vamos ser sinceros, o ChatGPT não é só mais uma ferramenta, mais um aplicativo. É uma tecnologia que está virando de cabeça para baixo profissões inteiras. Então, entender como segurar a caneta é sobre isso. É sobre estar no controle, sabe? Criar as oportunidades, em vez de só ficar reagindo à mudança. Para conseguir surfar essa onda de verdade, o primeiro passo, claro, é entender a prancha. Então, antes da gente pular direto na parte de como ganhar dinheiro, vamos dar um passo atrás e analisar o que exatamente é o ChatGPT e por que ele é tão, mas tão poderoso. Pensa no ChatGPT como se fosse um cérebro digital gigantesco. Ele foi basicamente alimentado com uma quantidade de texto que ninguém conseguiria ler numa vida inteira. A internet inteira, livros, artigos, enfim. E com isso tudo, ele não aprendeu só palavras. Ele aprendeu os padrões, as nuances, a criatividade da nossa linguagem. E é por isso que ele consegue conversar e criar coisas de um jeito que parece humano. A verdadeira mágica do ChatGPT, na verdade, está na versatilidade dele. Vai muito além de só escrever um e-mail. Pensa bem, é possível gerar artigos prontinhos para SEO, traduzir documentos complexos em segundos, analisar planilhas de dados, ajudar a ter ideias para um livro e até escrever código de programação. É um verdadeiro canivete suíço digital. Uma mão na roda para criadores e empreendedores. Ok, com tanta coisa que ele faz, a pergunta de US$ 1 milhão é: por onde começar a ganhar dinheiro com isso? Para não se perder em mil e uma ideias, o guia que a gente está usando organiza tudo em 3 caminhos bem claros. 3 estratégias principais de monetização. Vamos ver quais são? Então, a gente tem aqui basicamente 3 níveis de ambição. O primeiro é sobre eficiência. Usar a IA para dar um gás naquilo que já se faz. O segundo caminho é sobre escala. Automatizar serviços para poder crescer sem limites. E o terceiro? Bom, o terceiro é para os mais visionários. Criar do zero ferramentas e produtos que antes simplesmente não eram possíveis. A teoria é ótima, mas nada fala mais alto do que a prática, né? Então agora a gente vai mergulhar em alguns exemplos bem concretos, tirados direto do guia, para ver como esses 3 caminhos se transformam em negócios de verdade que geram lucro. Vamos começar com um cenário super comum: o e-commerce, uma loja virtual. A gente vai ver como aquelas estratégias de criar conteúdo e de automatizar processos podem literalmente transformar uma loja online. A diferença é da água para o vinho. De um lado, uma loja com descrições de produtos genéricas, talvez até copiadas do fornecedor. Do outro, textos de venda únicos, criativos e otimizados para cada produto. O suporte ao cliente, que antes era limitado ao horário comercial, passa a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana com um chatbot inteligente. O resultado final não é só economia de tempo, é uma experiência de compra muito melhor que, claro, gera mais vendas. Agora, saindo um pouco do varejo e indo para a área da educação. Imagina só criar um serviço de tutoria em que cada estudante tem um suporte que é, de fato, personalizado, algo que seria praticamente impossível de escalar se dependesse só de tutores humanos. Essa citação do guia é muito poderosa. A IA aqui não vem para substituir o tutor, mas sim para dar superpoderes a ele. Ela pode dar um feedback na hora, criar exercícios práticos, ajudar a montar um plano de estudos totalmente focado nas dificuldades de cada aluno. É a personalização em massa, de um jeito que nunca vimos antes, aplicada à educação. E se o ChatGPT pudesse ser um verdadeiro parceiro criativo? Nosso último exemplo mostra exatamente isso. Vamos sair um pouco do mundo dos negócios mais tradicionais e explorar como a inteligência artificial pode colaborar no campo da arte. Pense em todo o processo de criar uma história em quadrinhos. A IA pode ser uma parceira em cada etapa. Desde a primeira faísca, sabe, aquele brainstorming de ideias, de personagens, até a parte de escrever os diálogos, de escrever os cenários para o desenhista e, no final, ainda ajuda a criar os posts de marketing para o lançamento. É quase um assistente de criação que não dorme. As possibilidades, como a gente viu, são muito empolgantes, mas, como em qualquer negócio, ter uma boa ideia não é tudo. A estratégia é fundamental. Então agora vamos focar nas considerações práticas que o guia aponta como sendo cruciais para ter sucesso. E aqui fica um alerta super importante.
Só ter acesso ao chat GPT não é uma garantia de sucesso. A grande diferença entre um projeto que dá certo e um que fracassa está na execução e em alguns fatores-chave que não podem ser ignorados. É preciso lembrar sempre que qualquer aplicação de IA vai operar no mundo real com regras do mundo real. Isso quer dizer o quê? Que a experiência de quem usa tem que ser fantástica, que a privacidade dos dados das pessoas é inegociável, que os custos têm que fazer sentido e o projeto precisa conseguir crescer. E claro que as leis precisam ser respeitadas. Se ignorar qualquer um desses pontos, a chance de tudo dar errado é bem grande. E com isso, a gente meio que volta para o começo. A tecnologia está aí. É uma ferramenta incrivelmente poderosa e acessível. As estratégias, os caminhos estão mais claros. A pergunta final, então, é essa. Com todo esse potencial em mãos, o que será construído? O futuro, sem dúvida, está sendo escrito neste exato momento.